Há um tipo de destruição que não chega com explosões nem desastres visíveis, mas com pequenas concessões internas repetidas diariamente até o ponto em que o caráter se desfaz. O orgulho raramente entra gritando. Ele chega com uma convicção legítima demais para ser questionada. Você merece ser ouvido. Você tem algo a provar. Você sabe o que é melhor. E é assim que se começa a descer. Não aos gritos, mas com justificativas convincentes. Walter White, em Breaking Bad, nunca quis ser um vilão. Ele começou movido por um senso de urgência, de responsabilidade, de direito. Mas à medida que o orgulho foi tomando forma, sua máscara de altruísmo caiu. O que restou foi apenas o eu, agressivo, manipulador, carente de glória. Ele mesmo admitiu: eu fiz isso por mim. Eu gostei disso. Eu era bom nisso. Eu me senti vivo. Eis aí o orgulho em sua forma mais pura. Viver pela ilusão de controle, de grandeza, de independência. E no processo, perder tudo. O orgulho não é um detalhe psicológico a ser moderado. É a distorção central da alma humana. Não se trata de um pecado, entre outros, mas da raiz de onde brotam todos os outros. Quando o eu se torna o centro de gravidade, tudo se desloca. Deus, o próximo, a verdade, até mesmo a realidade. O orgulho nos convence de que nossa dor é mais real que a dos outros. Nossas ideias mais sensatas, nossos desejos mais urgentes. É um vício de proporções espirituais porque troca o eixo da existência. Em vez de girarmos em torno de Deus, puxamos o universo para girar em torno de nós. C.S. Lewis chamou o orgulho de o grande pecado, em cristianismo puro e simples. Ele escreve: foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado de espírito completamente anti-Deus. A linguagem pode parecer extrema, mas a realidade é ainda mais. Porque o orgulho não é apenas rebelião, é substituição. Ele não apenas desobedece a Deus, ele tenta ocupar seu lugar. O orgulho é a heresia original, não a negação de que Deus exista, mas a convicção de que eu posso ser como Ele. Vivemos hoje numa cultura moldada para alimentar essa ilusão. A linguagem pública foi envenenada pela autoafirmação. Tudo é subjetivo, tudo é pessoal, tudo é expressão. A verdade foi privatizada, a identidade virou performance e o senso de transcendência foi sufocado pelo mantra de seja você mesmo. Mas quando o eu se torna absoluto, ele não se eleva, ele implode. O eu não foi feito para carregar o peso da existência. Essa leveza aparente é, na verdade, insustentável. Como um balão que sobe com euforia e cai com devastação, o orgulho oferece um momento de afirmação seguido de uma eternidade de desorientação. Mas trágico é que nem sempre o orgulho parece forte. Às vezes, ele se disfarça de vítima, às vezes de sábio, às vezes de piedoso.
O que todos têm em comum é um centro inchado, um coração distorcido, uma alma curvada sobre si mesma. O orgulho é o único pecado que pode se expressar tanto em arrogância quanto em fragilidade, tanto em barulho quanto em silêncio, tanto no púlpito quanto no divã. Ele é elástico, adaptável, invisível e por isso mesmo perigoso. E tudo começa ali, no pequeno deslocamento, na troca do centro. Quando o eu deixa de ser criatura e tenta ser referência. Quando deixamos de confessar que somos dependentes e começamos a agir como donos. O orgulho não aparece primeiro na fala, mas na postura. Ele é um modo de habitar o mundo. E por isso precisa ser desmascarado desde a raiz. O que virá a seguir não será uma enumeração de falhas morais, mas um exame de profundidade. Um mergulho naquilo que realmente nos afasta de Deus e, por consequência, de nós mesmos e dos outros. Porque onde há pecado, há orgulho. E onde há orgulho, há a semente de todo colapso. Se o orgulho é a raiz de todo pecado, sua anatomia mais precisa é o egocentrismo. Não falo aqui do egoísmo trivial que todos reconhecemos com certo desgosto. Aquele sujeito que monopoliza conversas ou se recusa a dividir um assento no transporte público. Falo de uma condição estrutural profunda, quase invisível, que molda a forma como pensamos, sentimos, reagimos, julgamos e vivemos. O orgulho é o realinhamento silencioso da alma, onde Deus deixa de ser a referência e o eu se torna o critério. O pecado não começa com desobediência, começa com desordem. A criatura tenta assumir a posição do Criador. Agostinho de Hipona, ao refletir sobre a essência do pecado, não pensava primeiro em atos, mas em amores desordenados. No seu De Civitate Dei, ele descreve duas cidades: a cidade de Deus, formada pelo amor a Deus até o desprezo de si, e a cidade dos homens, formadas pelo amor de si até o desprezo de Deus. Esse é o eixo. O orgulho não é, antes de tudo, uma conduta, é uma direção do amor. Quando o amor, que deveria subir, se curva para dentro, nasce o pecado. Cornelius Plantinga, refletindo essa mesma ideia, define o orgulho como uma mistura de autoabsorção, isso é, narcisismo, com uma superestimação das próprias habilidades ou valor, isso é, presunção. Ele conclui: o orgulho é pensar muito sobre si mesmo e também pensar muito de si mesmo. O diagnóstico é brutal e preciso. Não se trata apenas de ter autoestima elevada. Trata-se de ter o eu como centro de gravidade a partir do qual tudo mais é calculado. A mitologia grega já compreendia esse colapso interno. Narciso, ao ver seu reflexo na água, não se apaixonou por algo exterior. Ele caiu de amores por si mesmo. O mito é mais do que uma fábula trágica sobre vaidade. É uma alegoria teológica. Narciso se afasta do mundo, recusa relacionamentos, rejeita qualquer outra beleza e lentamente se definha até a morte diante de sua própria imagem. Não há maior maldição do que ser entregue ao próprio reflexo. O inferno é isso. Um espelho que nunca se quebra, um eco que nunca responde, um eu que nunca se desfaz.
A cultura contemporânea, embora secularizada, é profundamente narcísica. Nunca houve uma geração com tantos recursos de expressão pessoal, com tanto acesso à autoimagem, com tanto investimento na construção de um eu desejável, vendável e consumível. As redes sociais não criaram o narcisismo, apenas o aceleraram. A frase "seja você mesmo" substitui a antiga busca por sabedoria. O espelho virou altar, o smartphone se tornou templo e o culto é diário. Mas esse culto não é leve nem inofensivo, ele produz ansiedade, comparação, inveja, insatisfação crônica. Porque o eu inflado é também o eu mais frágil. Quando o eu ocupa o centro, tudo ameaça a sua estabilidade. A ironia é que quando mais nos fixamos em nós mesmos, menos nos conhecemos de fato. A autopercepção é sempre distorcida quando isolada de um referencial transcendente. É por isso que o orgulho é incapaz de gerar autoconhecimento verdadeiro. Ele infla ou esvazia, mas nunca revela. O eu orgulhoso vive em oscilação. Ora se sente de mais, ora de menos, mas nunca encontra repouso, porque o repouso só existe quando o centro é centro, quando o eixo é fora de nós. O orgulho, então, não é apenas pecado moral, é uma doença ontológica. Ele nos afasta de Deus não por distância espacial, mas por incompatibilidade estrutural. O coração orgulhoso não consegue ver a Deus porque está curvado demais sobre si. A teologia cristã sempre viu o orgulho como uma forma de cegueira. E mais ainda, como uma forma de idolatria. O eu no centro não é apenas desordem emocional. É heresia viva. E a consequência é sempre a mesma. Quando o eu se torna o critério absoluto, tudo ao redor perde profundidade. O outro se torna utilitário, o mundo se torna pano de fundo, Deus se torna um nome decorativo, ou que deve se moldar a nós, ou sempre concorda com nossas conclusões sobre tudo e todos. A realidade se achata porque a alma se contrai. O orgulho não nos expande, ele nos estreita. E o mais trágico é que tudo isso pode acontecer com linguagem sofisticada, com espiritualidade aparente, com sucesso visível. Mas se o coração gira ao redor de si mesmo, nenhuma dessas coisas é vida. É apenas o teatro polido de um colapso invisível. Orgulho tem muitas máscaras, mas poucas tão socialmente premiadas quanto a vanglória. Enquanto alguns pecados ainda carregam algum nível de repulsa cultural, a vanglória é celebrada, estimulada, remunerada. Vivemos numa era em que a autopromoção é considerada virtude. Saber vender a si mesmo virou requisito profissional. Posicionar-se publicamente é sinal de influência. Construir marca pessoal é dever. O eu se tornou projeto e produto. A vanglória, antes vista como desvio de caráter, agora é modelo de sucesso. Mas a Escritura nunca foi ambígua quanto a isso. Jeremias 9, 23 e 24 declara: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em suas riquezas, mas quem quiser gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Não há espaço neutro aqui. Ou nos gloriamos em Deus, ou nos gloriamos em nós.
Não há uma terceira via. Paulo retoma essa linha em 1 Coríntios 1, 26 a 29, quando lembra à igreja que Deus escolheu os fracos, os loucos, os desprezados, para que ninguém se glorie diante dele. A glória que o homem tenta capturar é, por definição, glória roubada. A vanglória é sempre um crime de apropriação. A palavra bíblica para vanglória, especialmente no contexto das cartas paulinas, descreve aquele impulso de inflar a própria importância, não necessariamente com mentiras, mas com ênfase seletiva. É o desejo de ser notado, admirado, validado. E esse desejo pode ser alimentado até mesmo nas coisas espirituais. A igreja de Corinto, por exemplo, se vangloriava de dons, experiências, eloquência e influência. Paulo responde com uma teologia da fraqueza. Ele aponta para a cruz, o maior escândalo da história, como o verdadeiro centro da glória cristã. Porque na cruz, toda a pretensão humana é desmontada. Mas se a vanglória já era uma tentação poderosa no primeiro século, ela se tornou uma epidemia no nosso. Nunca houve um tempo em que tantos pudessem exibir tanto para tantos com tão pouco conteúdo. As redes sociais são o palco perfeito para o teatro do eu. Um episódio da série Black Mirror capta isso com precisão cirúrgica em Queda Livre. A sociedade é regulada por um sistema de pontuação social baseada em avaliações públicas. Cada interação pode aumentar ou diminuir sua nota, que define acesso à moradia, viagem, trabalho e relacionamento. A personagem principal vive obcecada em melhorar sua reputação virtual até que tudo colapsa. No fim, o que resta é a liberdade selvagem de não se importar mais, mas só após perder tudo. Embora seja uma distopia, o episódio apenas exagera o que já vivemos. Estamos todos medindo, registrando e oferecendo nossas vidas em porções selecionadas, editadas, curadas. A vida se tornou conteúdo, a existência virou vitrine, e mesmo quem despreza isso externamente é tentado internamente. A vanglória é democrática, atinge tanto o influenciador quanto o anônimo. O desejo de ser validado, reconhecido, admirado, ele se infiltra até mesmo nas pessoas, nas nossas boas obras. Jesus já denunciava os que oravam de pé nas praças, jejuavam com semblante abatido e ofertavam com estardalhaço. O que buscavam não era Deus, mas plateia. A cultura da performance vai além da estética. Não se trata apenas de parecer bonito ou interessante. Trata-se de performar um eu ideal, competente, resolvido, desejável, espiritualmente maduro. E essa performance exige manutenção. Viver como um personagem custa caro. A alma adoece porque o eu encenado não sustenta o peso do eu real. A vanglória é um tipo de mentira com aplauso, mas no fundo é vazio. Não há liberdade quando se vive preso à necessidade de ser visto. Não há descanso onde cada gesto é cálculo de imagem. No fim, toda vanglória é um protesto contra a suficiência da graça. Quando buscamos reconhecimento dos homens, estamos dizendo que o olhar de Deus não basta. Quando medimos nosso valor por curtidas, títulos, realizações ou carisma, estamos dizendo que a cruz é insuficiente. Mas
O Evangelho não negocia com méritos. Ele nos desmonta e nos refaz. A fé verdadeira exclui toda vanglória, Romanos 3,27, porque reconhece que nada em nós é digno de exaltação. A cruz é humilhação antes de ser salvação. E somente quem foi humilhado pela cruz pode encontrar liberdade real do espetáculo do eu. A glória que cabe ao homem não é a que ele constrói, é a que ele reflete. O brilho próprio sempre termina em trevas, mas a glória de Deus, refletida num coração quebrantado, ilumina até o pó. Deixa eu beber uma água. O orgulho nem sempre aparece em forma de prepotência. Ele nem sempre levanta a voz, nem sempre ocupa o palco. Às vezes, o orgulho sussurra. Às vezes, ele se mascara de fragilidade, de sensibilidade, de sofrimento. Nem todo orgulho é autoconfiante. Muitos são ansiosos, inseguros, ressentidos. Mas o que os une não é a postura visível, é a mesma curvatura da alma sobre si mesma. A autopiedade, nesse sentido, é o orgulho que não conseguiu ser aplaudido, mas ainda exige reconhecimento. É o ego ferido que quer, de alguma forma, ser notado. O diagnóstico parece duro. Há sofrimento legítimo, há tristeza real, há dores que não têm nada a ver com vaidade. Mas quando a dor se transforma em identidade, e quando essa identidade pede para ser admirada, já não estamos mais no território da vulnerabilidade. Entramos no campo da idolatria do eu. Alguém nomeou com precisão: a vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. A autopiedade é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz: eu mereço admiração porque conquistei tanto. A autopiedade diz: eu mereço admiração porque sofri tanto. Em ambos os casos, o alvo é o mesmo, a glória. A sede de centralidade. O desejo de ser o personagem principal da narrativa. Holden Caulfield, o protagonista de O Apanhador no Campo de Centeio, é um retrato emblemático desse tipo de orgulho. Ele despreza o mundo ao seu redor, denuncia falsidades, se isola, sofre, reclama, mas por trás da sua dor juvenil está uma convicção inabalável de que ele é diferente, mais lúcido, mais sensível, mais real. Ele quer ser visto como quem enxerga o que os outros não veem. Como quem sofre de uma lucidez que ninguém mais tem. Sua autopiedade é, na verdade, um pedido velado por glória. Ele não quer ajuda, ele quer ser interpretado como mártir. Ele não quer cura, ele quer ser o incompreendido. Esse tipo de orgulho é sutil porque se disfarça de fraqueza. É o orgulho que se protege da acusação de vaidade, mas não abre mão da centralidade. Ele não se gaba de conquistas, mas de feridas. Ele não reivindica méritos, mas exige reconhecimento pela dor. E por isso é tão difícil de ser confrontado. Tente exortar alguém preso na autopiedade e você parecerá insensível. Mas a verdade permanece. O ego ferido ainda é um ego. E onde o ego inflado, mesmo que seja pelo sofrimento, há orgulho. A cultura atual fornece terreno fértil para esse tipo de orgulho. O culto à vulnerabilidade, embora necessário como reação a décadas de repressão emocional,
facilmente escorrega para a exibição da dor como identidade. Ser fraco virou estilo. Sofrer virou capital simbólico. A tristeza se tornou uma moeda de valor, desde que seja publicamente comunicada, esteticamente apresentada e emocionalmente relevante. A autopiedade ganhou o status de autenticidade, mesmo quando é apenas um grito por atenção. Mas o Evangelho não valida esse tipo de autoimagem. A cruz não é um palco para exibição de feridas, mas um altar onde o eu, forte ou fraco, deve morrer. A graça não nos confirma como somos. Ela nos refaz. A fé verdadeira não romantiza o sofrimento, nem o transforma em performance. Ela o oferece a Deus em silêncio, em esperança, em rendição. Há um tipo de lamento que é santo e há um tipo de lamento que é teatral. A diferença está em quem está no centro da cena. Cristo não foi um sofredor profissional. Ele não usou suas feridas para capturar simpatia. Ele não transformou sua dor em vanglória. Ele sofreu silenciosamente com dignidade, com obediência. E quando ressuscitou, não exibiu suas cicatrizes como troféus, mas como marcas do amor que venceu o pecado. A cruz é o fim de toda autopromoção, inclusive a que se disfarça de dor. A autopiedade é o orgulho que se cansou de tentar vencer, mas não conseguiu parar de querer ser o centro. Ela ainda gira em torno do eu, e por isso precisa ser confrontada com a mesma radicalidade que confrontamos a vanglória. O chamado cristão não é para nos gloriarmos na dor, mas para nos gloriarmos em Cristo. E isso exige que entreguemos até mesmo nossas feridas no altar. Porque se o eu precisa morrer, não importa se ele está triunfando ou sofrendo. Ele precisa sair do centro. O orgulho é o mestre da camuflagem. Ele não apenas assume formas visíveis de poder, status ou vaidade, mas também se infiltra onde menos esperamos. Na religião, na moral, na piedade. A versão mais letal do orgulho não é a dos palcos, mas a dos púlpitos. Não a dos que se exaltam abertamente, mas a dos que agradecem a Deus por não serem como os que se exaltam. O orgulho não apenas se opõe a Deus, ele finge adorá-lo. E por isso, entre todas as formas de autossuficiência, a espiritual é a mais perigosa. Jesus contou uma parábola precisa e incômoda sobre isso. A do fariseu e do publicano, registrada em Lucas 18. 2 homens sobem ao templo para orar. O fariseu agradece a Deus por não ser como os demais, ladrões, adúlteros, injustos, e menciona suas práticas religiosas, jejum, dízimos, obediência. Já o publicano, mantendo distância, nem ergue os olhos, bate no peito e clama: tem misericórdia de mim, pecador. Jesus encerra a história com um veredicto inesperado. Digo-lhes que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. A lógica do reino inverte tudo. O religioso exemplar é rejeitado. O miserável arrependido é aceito. A parábola é uma confrontação direta da autossuficiência. O fariseu não estava agradecendo de verdade, estava comparando. Não estava adorando, estava exaltando-se. Seu problema não era a prática religiosa, mas a confiança nela. Ele não estava apenas fazendo coisas certas, ele acreditava que isso o tornava superior. E essa é a essência da autossuficiência espiritual. Confiar mais no próprio desempenho do que na misericórdia de Deus. Essa dinâmica aparece com força em Os Irmãos
Karamazov, de Dostoiévski. Um dos personagens, o ancião Zosima, observa que os homens religiosos muitas vezes escondem seu desprezo pelos outros atrás da fachada de santidade. Há um tipo de piedade que não busca a Deus, mas apenas a validação de que estamos certos, melhores, mais santos. É possível fazer boas obras com um coração idólatra. É possível seguir mandamentos com espírito de competição. É possível orar, jejuar, liderar ministérios e ainda assim ter um coração farisaico. O orgulho camuflado em piedade é talvez o mais difícil de ser exposto, porque ele se alimenta de coisas sagradas. Ele não rejeita a Bíblia, ele a usa como arma. Ele não despreza a oração, ele a transforma em vitrine. Ele não nega a graça, ele a domestica, como se fosse algo previsível, controlável, merecido. E quando confrontado, ele não se humilha, ele racionaliza. C.S. Lewis alertou que o orgulhoso religioso é o pior de todos, porque se alimenta da própria fé. Ele transforma o templo em espelho. A autossuficiência é sempre uma mentira, mas quando ela se veste de espiritualidade, ela se torna quase invulnerável, porque quem a carrega acredita sinceramente que está bem com Deus. A fé verdadeira, porém, é sempre um movimento de rendição. Ela não reivindica mérito, não apresenta currículo, não negocia com Deus. Ela se lança, ela se entrega, ela clama: tem misericórdia de mim, pecador. O maior inimigo da graça não é o pecado escandaloso, mas a justiça própria. Porque o pecador sabe que precisa de perdão. O autossuficiente acha que Deus deve alguma coisa. E é por isso que Jesus se identifica com os quebrados, os humildes, os que choram. Não porque haja mérito no fracasso, mas porque há abertura na humildade. Só quem foi desiludido consigo mesmo pode ver o valor da cruz. Só quem perdeu a fé no próprio desempenho pode crer de fato na graça. A religião sem evangelho se torna fábrica de orgulho. E o orgulho religioso é mais difícil de se arrepender do que o pecado carnal. Porque o pecador sabe que errou. O fariseu acha que acertou. O primeiro se esconde, o segundo se exibe. Mas só um deles foi para casa justificado. E isso deveria nos assustar, porque é possível ser moral, fiel, exemplar e ainda estar perdido. A cruz não é uma escada para os competentes, mas um altar para os quebrados. Ninguém sobe até Deus por mérito. Todos chegam pelo mesmo caminho: arrependimento, fé, graça. E isso é o que mata a autossuficiência. A percepção de que nada em mim me recomenda diante dele. Nem minha bondade, nem minha história, nem minha piedade. Somente Cristo. Somente a cruz. Somente a misericórdia. O orgulho tem uma habilidade singular. Ele sabe se vestir de virtude. E entre todos os disfarces disponíveis, nenhum é mais sofisticado ou mais eficaz do que o da humildade. A falsa humildade não nega o orgulho, ela o refina, ela o treina para falar baixo, se mover com cautela, parecer piedosa. E então o orgulho deixa de ser ofensivo para se tornar admirável. Quando a renúncia se transforma em vanglória, quando a modéstia se torna espetáculo, o orgulho não foi vencido. Ele venceu. Vivemos num tempo em que se gloriar abertamente já não soa bonito. A arrogância explícita é mal vista. Então, o orgulho mudou de tom. Aprendeu a dizer frases humildes com um brilho calculado. Aprendeu a usar fraquezas como recurso retórico.
aprendeu a se esconder atrás de gestos nobres, e isso acontece, inclusive e talvez principalmente, no ambiente religioso. A espiritualidade se torna um palco onde se encena não apenas santidade, mas também humildade. Há uma armadilha sutil em se gloriar na própria abnegação. O sujeito recusa cargos, mas quer que saibam disso. Recusa elogios, mas com um brilho de quem os espera. Rejeita reconhecimento público, mas com um olhar que o busca. O não sou digno pode muito bem ser o olhem como sou digno disfarçado. A modéstia pode virar moeda de prestígio, e quando a humildade vira performance, ela não é mais humildade, é manipulação estética da piedade. Pior ainda é quando a fraqueza vira capital moral. Há um tipo de espiritualidade contemporânea que romantiza a dor, exibe a vulnerabilidade como conquista, transforma o fracasso pessoal em selo de profundidade. É claro que Deus usa os fracos, é claro que a graça se aperfeiçoa na fraqueza, mas há uma diferença entre reconhecer a fraqueza diante de Deus e capitalizá-la diante dos homens. Quando a vulnerabilidade é usada como ferramenta de influência, o centro ainda é o eu. E o Evangelho não chama isso de honestidade, chama de vaidade reciclada. Já vi mais de uma vez líderes religiosos que se gabam da própria simplicidade, pessoas que se orgulham de serem os mais humildes da sala. A humildade verdadeira não exige aplauso e nem se ressente por não recebê-lo. Ela não precisa ser percebida, comentada, validada. Ela é invisível por natureza, como o perfume que enche o ambiente sem chamar atenção para a fonte. A humildade atua em silêncio, sem projeto de glória. Ela não precisa se justificar porque não está tentando provar nada. E é exatamente por isso que ela é tão rara, porque o orgulho é incansável. Mesmo quando parece ter se rendido, ele está apenas ensaiando uma nova entrada. O próprio Jesus alertou contra isso. Em Mateus 6, ele descreve os que jejuam com semblante abatido, os que oram em público com palavras rebuscadas, os que ofertam com ostentação. Eles não estavam em pecado escancarado, estavam em pecado sofisticado. Eles faziam o certo, mas pelo motivo errado. Tinham as práticas certas, mas os corações curvados para si mesmos. Não buscavam a Deus, buscavam ser vistos como quem busca a Deus. E isso é o mais trágico. É possível adorar a Deus para ser adorado pelos homens. A cruz não tem lugar para esse tipo de piedade, porque a cruz é humilhação absoluta. Ninguém sai dela admirado por si mesmo. Ninguém a contempla e se sente grande. A cruz esmaga toda a pretensão, ela é o fim do mérito, da performance, do capital simbólico. Ali, até a nossa humildade precisa morrer, porque até a nossa melhor postura pode estar contaminada pelo desejo de centralidade. O Evangelho não nos chama a parecer humildes, nos chama a morrer para o eu. A verdadeira humildade não é consciente de si mesma. Ela não se examina no espelho da modéstia. Ela se perde no reflexo de Cristo. Quando vemos sua glória, sua cruz, sua graça, não há espaço para se gabar de renúncia. Só há espaço para gratidão. Só há espaço para silêncio. Porque diante do Deus que se fez servo, a única glória que nos resta é a dele. E isso basta. C.S. Lewis tinha um dom singular: transformar verdades espirituais densas em imagens narrativas. Uma dessas imagens aparece numa de suas obras menos conhecidas, mas profundamente reveladora, o conto Terras Vulgares. Nessa breve história, Lewis retrata um mundo que existe dentro da mente
de uma jovem chamada Peggy, acessado por acidente pelo narrador. Ao entrar nesse universo subjetivo, ele se depara com um cenário desbotado, mal formado, monótono. As coisas são vagas e irrelevantes, sem detalhe, exceto por uma figura gigantesca esculpida com todos os traços idealizados da própria Peggy. Seu próprio rosto, seu corpo, suas roupas, seus objetos de desejo, tudo nela é vívido, vítreo, excessivo. O resto do mundo, uma massa cinzenta, sem importância, sem profundidade. A alegoria é clara. Quando o eu se torna centro do universo, o mundo encolhe. A alma inflada é cercada por um mundo esvaziado. O orgulho não apenas nos afasta dos outros, ele nos rouba a realidade. Isso não é apenas uma metáfora, é uma descrição precisa de como o egocentrismo espiritual nos deforma por dentro. Quando tudo gira ao redor da minha imagem, da minha necessidade, da minha percepção, o que sobra é um universo sem cor, porque eu não fui criado para ser o centro. O orgulho é uma lente deformada. Ele não apenas distorce a forma como vemos a nós mesmos, mas a forma como vemos tudo. Ele gera miopia espiritual, deixa-nos incapazes de enxergar a glória de Deus, a beleza do outro, a profundidade das coisas simples. O mundo real, com suas tensões, sua complexidade, sua alteridade, passa a ser desconfortável. Preferimos um mundo controlável, curado, filtrado. Mas esse mundo alternativo não é real, ele é superficial, monótono. A consequência disso é um empobrecimento existencial. Quem vive curvado sobre si mesmo não experimenta transcendência. Vive como quem assiste a própria vida, como quem rola uma timeline. Imagens velozes, emoções ensaiadas, vínculos frágeis. A estética substitui a substância. A sensação ocupa o lugar do sentido. A vida é editada. Não apenas nas redes sociais, mas no coração. O que importa não é o que é, mas como parece. E com o tempo, nem mesmo a aparência satisfaz. Esse colapso já é visível em toda parte. A cultura da imagem, da autoexpressão, da construção de persona gerou uma geração saturada de si e faminta de significado. Há uma obsessão por mostrar mais uma incapacidade crônica de viver. Muitos sabem como se posicionar, como se vender, como se comunicar, mas não sabem como existir. Porque o ego inflado não habita o mundo real. Ele exige um mundo sob controle, sob curadoria, sob aplauso. E esse mundo não existe. O mais trágico é que essa deformação não afeta apenas a estética da vida, mas também sua moralidade e espiritualidade. Um coração centrado em si torna-se incapaz de empatia real. As dores dos outros se tornam incômodos, não convites à compaixão. As virtudes se tornam instrumentos de autoengrandecimento, não frutos da graça. E até mesmo Deus se torna funcional, um recurso para que o eu continue em evidência. O orgulho cria um mundo em que tudo é pano de fundo para o ego. E nesse mundo, a realidade perde nitidez. A espiritualidade verdadeira exige o rompimento com essa lógica. Ela começa com o reconhecimento de que o universo não é sobre mim, que Deus não gira ao meu redor, que a beleza das coisas não depende da minha percepção, que a verdade não precisa do meu aval. Só quem rompe com a centralidade do eu pode recuperar a nitidez do mundo real. Só quem desinfla diante da glória de Deus pode voltar a ver. Em Terra Vulgares, Lewis descreve 2 batidas na
parede do mundo distorcido. Uma era a voz humana pedindo para entrar, a outra era a voz de Deus implorando para ser recebido antes que a noite chegasse. Essa imagem é inesquecível, Deus batendo com paciência firme na parede de uma alma fechada em si mesma. Não com violência, mas com urgência, porque o tempo da autoadoração tem prazo. E o mundo que o orgulho constrói é, no fim, um mundo sem entrada, sem luz, sem salvação. O Evangelho não nos oferece um espelho mais limpo. Ele nos quebra o espelho. Ele desloca o centro. Ele nos reconcilia com a realidade, porque nos reconcilia com Deus. E quando Deus volta ao centro, tudo o mais começa a recuperar cor, nitidez, densidade. O mundo volta a ser mundo, não uma extensão do nosso ego. E a alma finalmente volta a habitar o real. Cristo é o canal por onde flui a graça. O óleo da misericórdia derrama e nos abraça. Cristo é tudo em tudo, tesouro celestial, riquezas espirituais, nele o bem total. Ele dissipa nossos medos, remove nossos fardos, supre nossas necessidades. Seu amor é raro. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Ele é um mar imenso, não precisamos de cisternas. Em Cristo toda plenitude, em Cristo tudo está. Cristo é beleza que adorna, ouro que enriquece, bálsamo que cura, pão que fortalece. Ele é o vinho que consola, salvação que coroa. Cristo adoça nossas bênçãos, seu amor nos abençoa. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo não precisa de mais. Cristo santifica cruzes, remédio para a alma, trabalha o pecado fora, a graça traz calma, alma no fogo da aflição. Nada perdemos, só impurezas. Cristo é joia rara, poucos têm essa riqueza. Sem Cristo nada é bom, saúde vira tentação, riquezas são armadilhas. Sem Cristo perdição. Cristo é o maior bem, nada se compara a Ele. Quem tem a Cristo
precisa de mais. Cristo é tudo nos afetos, nada mais devemos desejar. Cristo é o bem supremo, nossa alma deve amar. Amor é a joia mais rica que podemos entregar. Cristo merece todo o amor que podemos ofertar. Cristão é ouvir-se o Senhor.